E aí, terceirão, como é que vocês estão, meus queridos? Saudados senhores, meus colibris. Pessoal, tudo certo com vocês? Olha só, nossa última aula hoje, a gente vai entrar em férias e a gente vai fechar hoje a apostila. São dois módulos, módulo 19 e 20, quero ser bem breve. Eu chamei esses dois módulos de Influências Iluministas na América. Porque o iluminismo está acontecendo e a apostila colocou tudo muito amontoado aí, né? O módulo 19 todo sobre iluminismo e de repente já fala de Brasil. E no título não fala nada de iluminismo, né? No título fala aí ilustração e Pombal. Mas o módulo 19 fala de iluminismo, então a gente vai ter que ver iluminismo para vocês entenderem nossa aula de hoje e a gente fechar o conteúdo com vocês compreendendo as mudanças que vão acontecer no século XVIII. Então é o seguinte, aula de hoje, Influências Iluministas na América, módulo 19, vamos falar do iluminismo e vamos falar do Brasil, tá? Pombal e a viradeira, vamos ver o que foi essa viradeira aí, hein? Galera virando alguma coisa, será? Vamos ver. Módulo 20, Estados Unidos, independência dos Estados Unidos, também influência iluminista na América. Então vamos juntos, nossa última aula, fazendo o fechamento do bimestre. Estou com saudade dos senhores, espero que também estejam. Vocês nunca estão, né? E quem puder aí, posta lá o @profeitor, o Gênesis, marca que tá vendo essa aula. Tem galera que não tá marcando, eu acho que não tá vendo as aulas, hein? Quero só ver. Vambora, porque eu vou tentar ser breve. Nossa aula hoje é um pouquinho longa, porque os módulos são longos, mas eu vou tentar ser breve. Lembrando que vocês já viram isso ano passado, mesmo quem não estava com a gente, acho que viu, né? Provavelmente no colégio que estava, mas eu vou fazer aí uma completinho para vocês. Vamos lá. Iluminismo. O iluminismo influenciou o mundo, pessoal. O século XVIII a gente chama ele de século da burguesia. Por que século da burguesia? Porque os burgueses vão tomar de vez o poder. Lembra que antes os burgueses estavam aliados aos reis? Agora os burgueses querem só para eles, filho. Estão virando burguês safado aqui, tá? O século das revoluções também é chamado de século das revoluções porque a burguesia vai promover grandes revoluções. A mais famosa, a Revolução Francesa, que vai fazer o mundo entrar de fato na Idade Contemporânea. Vamos estudar no bimestre que vem. O século do Iluminismo. Bom, o movimento começou na segunda metade do século XVII e se consolidou no século XVIII. Então começou antes, né, no século XVII, mas a consolidação foi no século XVIII. A gente fala que o século XVIII foi o século das luzes, beleza? Um momento de mudanças profundas. Vamos lá. O que a gente tem que lembrar? Que até o século XVII a gente vivia o quê? O antigo regime, né? Foi estabelecida aquelas monarquias nacionais a partir do século XVI. E aí, final do século XV já tínhamos monarquias nacionais, depois elas se fortaleceram no século XVI. E até a segunda metade do século XVII, o antigo regime é o que vai vigorar. Professor, por que chama de antigo regime? Porque é tudo que ficou do feudalismo na Idade Moderna. Vejam só, o absolutismo, né? Querendo ou não, é um tipo de política que você centraliza o poder na mão dos reis, beleza. Só que os reis são de qual classe? Da nobreza. Então, de certa forma, o poder ainda estava na mão da nobreza. E aí, ó, a gente tem algumas características. A autoridade do rei estava limitada pela Igreja Católica. Então, veja, poder da Igreja, isso já vinha da Idade Média. Eles consideravam que o rei tinha direito divino de governar, novamente o poder da igreja, né? Nesse momento, aconteceram ali as alterações. Nossa, o senhor que está fazendo aí desenho bizarro. Deixa eu apagar aqui. Aconteceram as alterações que a gente viu juntos aí, ó. É, com as reformas, né, ali, as mudanças, os questionamentos da igreja. E os principais países absolutistas eram França, Inglaterra e Espanha. Então, diversos países europeus, absolutistas ou não, participavam de conflitos tentando dominar o outro e o motivo da guerra variava, podia ser político ou religioso. Então, quando a gente fala de antigo regime, a gente tem fatores. O fator político, o absolutismo. O fator social, ó, a sociedade dividida em classes, estamental, ó. Vou botar aqui, ó, sociedade estamental. Então vejam, isso o iluminismo vai questionar. E o fator científico? A igreja ainda dando as letras, né? A ciência um pouco estagnada ainda. Então a gente tem vários fatores que vão estimular o iluminismo a acontecer. Muitas coisas que eram consideradas antiquadas, o antigo regime. O fator econômico, professor, mercantilismo.
Lembra que o mercantilismo, ó, vou escrever aqui mercantilismo. Lembra que o mercantilismo deixava o poder econômico na mão do rei para decidir as coisas? A burguesia não quer mais o rei decidindo. Então, de certa forma, tudo que tinha de característica muito ligada à Idade Média e estava na moderna são características que a gente vai chamar de antigo regime. Principalmente, o absolutismo, politicamente falando, o poder na mão da nobreza, a sociedade muito rígida, dividida em classes, os burgueses tinham dinheiro, mas não tinham título de nobreza ainda, e o mercantilismo, aquela economia onde o rei mandava em tudo e os burgueses não queriam mais isso. Isso vai dar treta, vamos lá. Críticas ao absolutismo. Os pensadores ingleses, né, defendiam a tolerância para o bom uso do convívio social e falavam que a razão traria enriquecimento humano. Razão, cada vez mais razão. Iluminismo, quando a gente fala em iluminismo, não é que surgiu a luz elétrica, não. É porque os caras estão usando a razão, estão iluminando a mente, esclarecendo a mente. Deem uma olhada nessa imagem, né? Esse quadro chama-se Geógrafo ou Astrônomo em seu estúdio. É uma obra do Jan Vermeer, que é um holandês, pintando aí a racionalidade. Vejam como o cômodo, a luz entra no cômodo e está esclarecendo o rosto dele, né? Interpretar a obra é interpretar também períodos históricos. Vejam como o globo está mais iluminado e as partes, né? Aqui, ó, estão vendo esse tipo de pano? Esse tipo de pano é o pano que a nobreza usava. Tá vendo que o pano está mais escurecido, mostrando que tudo que é ligado à nobreza é errado e a razão está entrando pela janela, a luz solar. Pessoal, vocês têm que aprender a interpretar a obra ligando o contexto histórico, tá? Muito importante que vocês façam isso, porque isso tem aparecido muito nos vestibulares, beleza? Na mão dele um compasso mostrando que ele trabalha com geografia, provavelmente, fazendo mapas. Então a razão vai ganhar ainda mais destaque. Vamos lá. Bom, vou falar um pouquinho dos pré-iluministas. Vocês conhecem eles e eu vou destacar os três principais. Não vou ficar falando de vários, né? Tem um que eu gosto muito que eu não coloquei aqui, que é o cara da ciência, o Francis Bacon. É considerado um importante pré-iluminista também. O cara que desenvolveu uma base do método científico. E eu falo que ele é o filósofo mais gostoso da história. Ah, por quê? Porque ele é o Bacon. Ah, Francis Bacon. Gostaram da piada? Olha só. John Locke. O John Locke, além do Francis Bacon, também é considerado um pré-iluminista. O que ele defendia? Liberdade de consciência, tolerância religiosa, direito de escolha, igreja e Estado separado. Ele criticava a legitimidade do poder absoluto, falava que o rei não pode ser rei, porque Deus quer, isso não existe. E ele falava que a política era uma invenção humana, não provinha de Deus. Então, para ele, esse negócio de Deus ter falado para o rei, você tem que ser rei, ou ter colocado alguém no trono, isso era mentira. Esse cara vai ser o pai do liberalismo político. Vou escrever aqui para vocês, ó. Liberalismo político. Não confundam com liberalismo econômico. O Locke falava em liberalismo político, direitos de liberdade, direito de expressão, direito de cidadania. Ele vai inspirar o mundo nesse aspecto, o Ocidente principalmente. Sir Isaac Newton. Bom, vocês já ouviram falar em Isaac Newton, gente, na física, né? Professor, por que ele é considerado um pré-iluminista? Porque ele fala que a ciência tem que demonstrar as leis universais através da razão. Você quer mais iluminação que isso? Esse cara é uma lâmpada ambulante. Professor, o que é isso que você está desenhando? É uma lâmpada. Ó, esse cara é uma lâmpada pensante, falando assim, novas ideias. Nossa, professor, que medonho. Tá bom, vocês entenderam. Então, Sir Isaac Newton, também um pré-iluminista. O nascimento do iluminismo. O iluminismo, então, ele vem ali no final do século XVII com os pré-iluministas e vai surgindo e se fortalecendo a partir do início do século XVIII, nos Países Baixos, lá a região ali da Holanda. Holanda, né, a Bélgica. Quem vão ser os iluministas ali nos Países Baixos? Pessoas que sofriam perseguição e acabavam tendo espaço naquela região. Então lá nos Países Baixos eles já estavam com esse pensamento de liberdade. A gente brinca muito que naquela região a galera é bem avançada, né? Nessa época eles já tinham essa ideia de liberdade. Se está sofrendo perseguição porque você é protestante, a Igreja Católica está te perseguindo, os Países Baixos te acolhem. Lá vão ser instituídas algumas repúblicas, mostrando
muito fracas ainda, por isso que a gente não destaca mudança na história por isso, mas já tinha-se o ideal republicano muito forte nos Países Baixos. E a liberdade de pensamento e expressão. Então aquela região estava à frente, se manifestou ali o início do iluminismo. E depois vai chegar um outro cara que é considerado um grande filósofo do período, que é o Descartes. A gente escreve Descartes, mas a pronúncia é Descartes. René Descartes, pessoal, ele vai ser um dos grandes nomes do iluminismo, porque ele vai desenvolver o método racional de pensamento, ainda mais racional o seu método científico que o do Francis Bacon, porque o Bacon era mais empirista. Provavelmente vocês já sabem a diferença de empirismo e racionalismo, então não vou ficar falando disso, é um conceito bem básico da filosofia. O Descartes ele usa a razão como ponto de partida para o conhecimento, e antes de afirmar que algo é verdadeiro, isso tem que ser muito investigado de forma racional. Então veja aqui o uso da razão, o racionalismo de Descartes, né? Outra coisa que Descartes fez, o plano cartesiano, que é muito importante, até hoje os GPS usam esse plano para a gente conseguir se localizar. René Descartes, filósofo, pensador e um fofo, né? Penso, logo existo. Foi Descartes que disse isso. Ah, rapaz, vambora. O que queriam os filósofos iluministas? Queriam uma educação mais popularizada, mais pessoas tendo acesso ao conhecimento e o conhecimento científico acima de tudo. A gente vai ter um conceito bem básico também da filosofia aqui, que é o conceito de conhecimento laico, né? Então, conhecimento sem influências religiosas, o Estado sem influência religiosa. Nossa, ficou medonho meu laico, mas vocês entenderam. O que pode trazer liberdade, segundo inclusive o John Locke, é a expressão e o pensamento livre. Voltaire também vai ser um iluminista que vai falar muito disso. Então, liberdade de pensamento e liberdade de expressão, tá? Tolerância, liberdade religiosa e política, tolerância. Os caras estavam sendo perseguidos por ser protestantes. Olha aí. E condenação às injustiças provocadas pelo Estado absolutista. Tipo, o rei não foi com a cara de alguém, tá pé da vida com alguém, vai lá e manda matar. Já viram a Rainha de Copas? Cortem a cabeça! Mais ou menos isso. Então, os iluministas estavam indo contra tudo isso. Tranquilo? Bom, qualquer coisa vocês me perguntem aí. Na França, o iluminismo foi muito difundido nos famosos salões iluministas. Essa imagem mostra aqui também um desses salões. E eu gostaria que vocês vissem, né, que tinham homens e mulheres debatendo. Muitas mulheres participavam desses círculos iluministas também. Foram um pouco tiradas da história, porque a história foi injusta com as mulheres até o nosso século. O nosso século ainda foi um século de exclusão das mulheres do conhecimento. Mas você vê várias mulheres participando desse salão, isso já mostrava que as mulheres estavam galgando espaço. Depois do iluminismo, quando elas forem excluídas principalmente das revoluções burguesas, elas vão criar um movimento feminista para correr atrás dos seus direitos. Mas aqui elas já ganhavam projeção, liberdade, espaço de fala que elas tinham perdido desde a antiguidade. Quando também na antiguidade não tinham muito espaço em algumas civilizações, mas tinham em outras, e agora elas vão galgar esse espaço, elas vão correr atrás. Pessoal, o que eu queria que vocês vissem também nesse quadro, ó, a luz incidindo sobre todos eles. Vocês estão vendo aqui? Conseguem ver? Quem tiver no celular, vira o celular de lado para vocês conseguirem ver. Eu botei um risco aqui mostrando a incidência de luz. Olha como está mais escuro aqui em cima e aqui embaixo a iluminação, mostrando que eles são iluminados, né? Que as mentes iluminadas são fantásticas. E o que eles debatiam? Filosofia, literatura, moral, enfim, tudo. Algumas pessoas famosas desse quadro eu trouxe para comentar com vocês alguns recortes dele, tá? A Madame Geoffrin, aqui de azul, ela era uma mecena, uma pessoa que usava seu poder, seu dinheiro para influenciar as artes e produzir conhecimento, estimular a produção de conhecimento. Olha o protagonismo então de Madame Geoffrin. Aqui, desse lado aqui, ó, nesse cantinho, aqui ela, né, a Geoffrin. Aqui o cidadão aqui é D'Alembert, e ele junto com o Diderot, ou Diderot, é assim que se pronuncia, na verdade se pronuncia Diderot, mas às vezes eu falo Diderot e D'Alembert, eles vão ser amigos, eles vão escrever juntos. O D'Alembert foi um escritor
E, junto com o Diderot, eles criaram a primeira enciclopédia. Se temos enciclopédia hoje, os caras que criaram. O que é uma enciclopédia? Você pegar verbetes, conceitos e explicá-los. Não é um dicionário, porque o dicionário explica a palavra. A enciclopédia ele explica conceitos. Os caras tiveram a ideia de criar a enciclopédia. Se hoje vocês têm o Wikipedia para poder pesquisar, agradeço esses caras. Bom, o filósofo Montesquieu era um crítico absolutista, crítico do clero católico. Ó, vou fazer aqui um, né? Nunca foi ateu. Muita gente confunde isso. Você criticar a religião não quer dizer que você não acredite em alguma coisa, em algo superior. Ele então, o Diderot sim, Diderot era ateu. É um dos poucos iluministas assim, agora que eu me lembro que era ateu. Mas o Montesquieu não. Ele era só um crítico do poder do clero, né? E o Montesquieu, ele além de criticar o poder do absoluto e o poder do clero, ele vai querer conter esse poder do absolutismo. Então, o Barão de Montesquieu, ele vai criar a teoria dos três poderes. O poder tem que ser contido pelo poder. Até hoje nós usamos as teorias de Montesquieu nos estados contemporâneos, nos estados de direito, né? O poder executivo, o poder legislativo, o judiciário. Eu já vi isso muito bem com vocês, eu tenho certeza que vocês estão afiados nisso. Então a gente não vai precisar entrar nos três poderes aqui agora, né? Mas vocês lembrem, o executivo, quem administra, o legislativo, quem cria leis e vota leis, e o poder judiciário. Até hoje, as democracias atuais, os estados de direito atuais, né, usam os três poderes de Montesquieu. Henri Louis Cain, conhecido por Le Cain, era um ator francês amigo de Voltaire, também aqui mostrando aí que a arte tinha muito poder dentro dos salões iluministas, né? E ele também defendia liberdades civis, o homem poder se expressar e falar. O Diderot idealizou a primeira enciclopédia junto com o D'Alembert, e aqui ele está de verde, vocês estão vendo ele aí. Ele era... esse é o que eu disse que ele era um dos poucos ateus aí. Ele sim já era tão racionalista que ele achava que Deus era uma criação da mente humana, enfim. E achava que o clero tinha muito poder político. Esse cara aqui, ó, Jean-Jacques Rousseau, vocês já ouviram falar dele? Ele defendia que entre o Estado e a população deveria haver um contrato social e nessa troca deveria haver garantia de direitos para os cidadãos e uma troca entre o Estado e a população devia ser através de confiança e do bem-estar. Então ele vai ser o primeiro cara que vai debater principalmente a desigualdade na sociedade. Vocês já devem ter estudado em filosofia política, né? O mito do bom selvagem. Então, vai ser o cara que vai debater desigualdade. Jean-Jacques Rousseau. O mito do bom selvagem. O homem nasce bom, a sociedade que corrompe. Rousseau vai ser o cara a debater desigualdade e vai inspirar mais tarde os ideais mais de centro-esquerda, digamos assim. E de esquerda também. As mulheres participavam ativamente dos salões. Nos salões tinham liberdade para expor suas ideias, apresentar suas obras de literatura, teatro, poesia. Outra aqui, mulher representada em outra obra, né? A Laura Bassi, uma das pioneiras a debater o iluminismo, e ela foi professora numa universidade, considerada a primeira professora universitária. Vejam que ela é iluminista, mas aqui no seu pescoço, na obra, ela tem um livro em suas mãos, e ela tem um crucifixo no seu peito. Isso mostra que os iluministas não eram ateus. Isso tem que sair da mente das pessoas, porque tem questão de vestibular que coloca isso e as pessoas respondem que os iluministas eram ateus. Às vezes até os renascentistas, porque eles estão questionando a igreja e o clero. Questionar a igreja e o clero não é questionar divindade ou ser contra a divindade, não acreditar em divindade. É questionar as instituições. É isso que eles estavam fazendo. Bom, professor, só filósofo vai debater o iluminismo? Não. Alguns políticos vão observar que o iluminismo é importante e esses políticos vão ser chamados de déspotas esclarecidos. Há um erro conceitual. Muitos alunos acreditam que o déspota esclarecido é um rei. Não necessariamente. Alguns déspotas não eram reis, eles eram tipo primeiros ministros de reis, tá? Então ser déspota é ser poderoso, é estar no poder, tá? Esse é o despotismo. Na maioria dos países, quem estava no poder eram os reis e as rainhas. Só que também tivemos déspotas que não eram reis. A gente vai ver o caso de Portugal, por exemplo.
É Marquês de Pombal que foi o déspota de Portugal, porque ele que governava. Observando o movimento político antimonárquico, alguns reis, para receber maior apoio, adotaram algumas medidas iluministas. Eles falaram: opa, algumas ideias aí são importantes. Algumas dessas ideias racionalizaram o processo administrativo, usar a razão na hora de atuar, não atuar com impulso, porque você é rei e pode fazer o que você quiser. Modificar o sistema de cobrança de impostos, diminuindo o privilégio da nobreza. Eles falaram: realmente, não dá para o nobre ficar só fazendo vários nada. Temos que repensar isso. Os déspotas esclarecidos, que foram esses governantes esclarecidos, fizeram isso. Modernizaram instituições como instituições de ensino, mais escolas, as forças armadas. Ou seja, líderes que repensaram sua atuação através do iluminismo. Todos fizeram isso, professor? Não, não fizeram. Alguns eram muito monarcas. Eram muito o Estado sou eu, muito rei sol. Mas outros repensaram. Voltaire, por exemplo, que é um cara da liberdade de expressão. Quando a gente fala em Voltaire, a gente fala de liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Eu posso não concordar com uma palavra do que você disse, mas eu vou defender o seu direito de dizê-la. Essa frase desse jeitinho não é bem dele, mas a ideia é dele, né? Você tem que ter liberdade para poder falar. O Voltaire, ele acabou tendo encontros com o Frederico II da Prússia para trocar ideia. Então vejam o Voltaire sentado e o rei aqui trocando ideia com ele, né? Nessa imagem, algumas coisas interessantes é que eles estão falando, quando a gente analisa, né? Eles estão falando como amigos. Vocês reparem que o Voltaire, ele não está numa posição de submissão perante o Frederico II, como deveria ser num pensamento monárquico. Então eles estão ali conversando como amigos. O Voltaire está sentado, ele não está ali trocando ideia, eu não posso não concordar com isso. E o Frederico está ali também debatendo com ele. Então eles estão discutindo como iguais e não um acima do outro. Isso mostra bem a ideia de racionalização do debate. Isso é o iluminismo. Essa imagem também tem essa mostra iluminista. E novamente, para não ser chato, pessoal, mas o cômodo sempre sendo iluminado na região ali onde eles pensam, né? A ideia de iluminar o cômodo nessas obras, é claro que usar luz no cômodo já é desde o Renascimento algo que eles fazem, mas agora eles tinham que iluminar, botar globos para mostrar assim a razão mesmo. Sempre o rosto das pessoas vai estar mais claro. Olha como está claro o rosto deles, né? Então isso é bem a ideia do iluminismo. Então Voltaire trocou muita ideia com Frederico II da Prússia. Voltaire foi perseguido em alguns países por escrever sobre liberdade de expressão, escrever contra o clero também, fazer sátiras, até peças satíricas. E aí o Frederico da Prússia virou brother dele. Olha que legal. Alguns outros déspotas esclarecidos, na Espanha, Carlos III diminuiu o poder da Igreja Católica, expulsou os jesuítas das colônias e pôs fim à Inquisição. Frederico II da Prússia protegeu filósofos, fez uma reforma educacional para erradicar o analfabetismo na Prússia, porque o Voltaire trocou essas ideias com ele, ele foi um dos primeiros a pensar nisso. Catarina da Rússia também foi uma grande déspota esclarecida. Catarina da Rússia, acabei não colocando ela aqui na nossa lista. Também debateu o fim de alguns privilégios da nobreza, debateu sobre educação, enfim. E em Portugal, que é o que mais nos interessa, que a gente vai fechar o módulo falando disso, Marquês de Pombal promoveu o desenvolvimento comercial do reino, expulsou jesuítas de algumas regiões, né, defendeu os bandeirantes ali e fez reformas educacionais. Vamos lá. E outros déspotas, tá? Só que alguns países não tiveram déspota esclarecido, tipo a França. A França é o ápice do absolutismo, né? Vamos lá. Bom, vejam como é complexo esse módulo, por isso eu disse que a gente ia ter que fazer ele, vou tentar fazer o mais rápido possível, mas vai dar uns 40 minutos de aula, espero que os senhores assistam inteira. Por quê? Porque nesse momento vai acontecer as revoluções inglesas, que a gente já estudou no passado, mas não tem como a gente não fazer uma revisão delas, né? Por que a gente usa isso como exemplo assim que a gente fala de iluminismo? Porque vai ser a primeira monarquia que vai cair. A monarquia inglesa vai se tornar uma monarquia constitucional ou monarquia parlamentarista, parlamentar. Nessa forma de governo, o rei, vou grifar de amarelo para vocês, ele obedece à Constituição.
e o seu poder é limitado pelo parlamento. Professor, quem era o parlamento na Inglaterra? A burguesia. Então vai ser o primeiro país em que vai ocorrer uma mudança muito radical na política. Essa mudança vai afetar a Inglaterra positivamente na economia, porque a burguesia vai tomar o poder. A monarquia parlamentarista na Inglaterra aconteceu a partir de duas revoluções. Vamos ver quais foram, então, a puritana gloriosa, vamos ver um pouquinho de cada uma delas. Primeira revolução, pessoal, revolução puritana. Estava lutando Carlos I contra Oliver Cromwell. Carlos I era anglicano. Anglicano eram os nobres lá na Inglaterra. Anglicanos contra os puritanos, tá? Puritanos eram os burgueses e as classes mais baixas. Então veja que é uma treta religiosa e política. Os anglicanos vão começar a perseguir os puritanos. Vai ter uma guerra civil. É nesse momento que vem o Mayflower, vem um navio de puritanos fugindo desses conflitos para as 13 colônias dos Estados Unidos. E o que acontece, professor? Quem ganha essa guerra? Eram os anglicanos, liderados pelo rei Carlos I, contra os cabeça redonda, os puritanos, liderados por Oliver Cromwell. Os puritanos vencem. Ó, vou botar uma carinha feliz para eles. E os anglicanos são derrotados. Nesse momento aconteceu a primeira revolução, a Revolução Puritana. E aí vai acontecer uma segunda, a Revolução Gloriosa. Por quê? O Oliver Cromwell se torna um líder de uma república, se institui uma república ali na Inglaterra no primeiro momento. Só que, quando o Oliver Cromwell morre, essa república se desfaz. O filho dele tenta assumir o poder, mas daí falaram, é a república que o filho assume? E aí essa república se desfaz e volta à monarquia. Essa monarquia não durou muito tempo. 2 reis apenas vão passar por essa monarquia. O rei Carlos II, que era filho do Carlos I, e o rei Jaime II, irmão do Carlos I. Como o rei Jaime tentou implantar o catolicismo na Inglaterra, o parlamento derrubou ele e chamou o genro para ocupar o trono, Guilherme de Orange. Vamos pronunciar Orange, tá? Porque é holandês. Guilherme de Orange. Esse processo foi chamado de Revolução Gloriosa. Por quê? Porque nessa segunda revolução, o Guilherme de Orange, que era genro do Jaime II, desculpa, que foi deposto, ele foi deposto, saiu do cargo, expulsaram ele da Inglaterra, o genro dele, genro é quem casou com a filha, vai assinar a Bill of Rights, vai aceitar o que o parlamento fala. Então veja que anglicanos e puritanos acabaram se unindo na Revolução Gloriosa, porque o Jaime II ele era católico, ele tentou implantar o catolicismo. Então os caras que tinham tretado antes se juntaram e nesse momento os burgueses estavam muito fortes na Inglaterra e a burguesia tomou o poder. Catolicismo contra anglicanos e puritanos na Segunda Revolução. Vamos lá, não dá tempo de a gente falar muito disso, qualquer coisa vocês tirem dúvida depois. Por que chama gloriosa essa segunda revolução que deu certo? Porque ela aconteceu sem derramamento de sangue, o Guilherme de Orange prometeu obedecer ao parlamento, então puritanos e anglicanos se unem, os puritanos com mais poder, essa burguesia muito forte, e o rei Guilherme de Orange assina a famosa Bill of Rights, a Declaração de Direitos. O poder do monarca estava na mão do parlamento. Ele não podia simplesmente sair governando. Até hoje, a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista. Essas revoluções abriram espaço para a industrialização inglesa. Alguns fatores. A Oliver Cromwell instituiu os atos de navegação, a Inglaterra, que estava atrasada, se torna uma potência marítima. Aconteceu o famoso Enclosure Acts, que foram os cercamentos da terra. A terra foi privatizada. Então antes tinha lá um pedação de terra, ó, vou desenhar aqui em cima, com um monte de camponês. Vão chegar os burgueses e vão cercar essas terras, burgueses e até mesmo os nobres, através dessa lei, e falar, uma pessoa vai cuidar, e cercar mesmo. Eu preciso de um cara para cuidar, porque está tudo cercado a terra. Quem vai cuidar? Um camponês só, uma família de camponês. As outras 5 famílias que eu tinha desenhado aqui vão ser expulsas, né? E aí vai acontecer o êxodo rural. Cercamentos foram importantes para a Revolução Industrial. Então o parlamento estava com essa
burguesia fortalecida no poder. Isso é importantíssimo de vocês entenderem. A gente pode dizer aí, então, que é uma burguesia tomando e assumindo um protagonismo, junto à nobreza ainda, mas assumindo um protagonismo. Vamos lá. Aqui uma imagem, né, o Bill of Rights, assinatura do Bill of Rights. Bom, professor, quanta coisa, na verdade, a gente vai seguir no módulo 19, isso aqui é o final do módulo agora. Qual a ideia? A apostila vem e explica um monte de ideia aí do que é o iluminismo, das revoluções inglesas e tal, e a gente cai nisso, ó, módulo 19, na parte em que eles falam do Marquês de Pombal. Quando a gente vê o nome do módulo aí, o nome do módulo ele tá assim, ilustração. Professor, o que é essa ilustração? Ilustração é o termo que a gente usa quando o iluminismo era colocado em prática. Então, ilustração. Era o iluminismo... Nossa, ficou terrível aqui, eu tentei dizer. Se vocês peguem a palavra ilustração, era você colocar o iluminismo em prática. Então, a partir do Marquês de Pombal, o iluminismo vai ser colocado em prática em Portugal. Quem foi esse Marquês? Foi ministro de Dom José I. O rei Dom José I era um tolo no governo. Ele sabia disso, sabia das suas limitações. Então ele sabia que não era um bom governante e precisava de mudanças. Então ele não vai tentar governar. Ele vai colocar alguém que saiba governar no poder. E ele chama esse cara que era inteligentíssimo, um estudado, um estudioso, o Marquês de Pombal. Quem é considerado déspota esclarecido? O Marquês de Pombal. Ele era ministro de Dom José I e ele era um déspota esclarecido. Não é o Dom José. Às vezes o jeito que eu deixei aqui parece que o Dom José é o déspota. Não. Dom José era o rei, mas ele era ministro. O Marquês de Pombal, que era o ministro, que era o déspota, tá? Ele se dedicou à organização do Estado e do comércio de Portugal. Então ele vai mudar a economia portuguesa. Vamos ver o que ele fez, que alterou e influenciou o Brasil? Ó, fez uma política de companhias, favoreceu grandes empresários da metrópole contra o livre comércio da colônia. A colônia, sempre que a gente fala colônia de Portugal, Brasil, ou seja, é aqui que vai acontecer aqueles movimentos nativistas. Está tudo naquele contexto, né? Um pouquinho posterior àquele contexto que a gente viu, mas dentro daquela conjuntura. Cada vez mais a colônia sendo obrigada a se amarrar com Portugal, com a metrópole. Quem favorecia isso? Os grandes empresários portugueses. Pombal queria favorecer os grandes empresários. Queria fazer uma economia muito forte de Portugal. Pombal foi contra os jesuítas, ele defendeu o ensino laico na colônia, falou que os jesuítas interferiam muito aqui na economia, então ele vai dar apoio ali naquelas tretas com bandeirantes, de certa forma havia um apoio do governo português, de certa forma, tá? Porque o rei também estava sendo pressionado pela Igreja Católica a deixar os jesuítas fazerem suas missões. Ele foi o cara que monopolizou a exploração de diamantes no Brasil. Na aula passada eu falei, os diamantes ficaram todos explorados por Portugal. Quem criou esse monopólio foi Pombal, porque o diamante valia muito e ele falou que o desvio ia ser grande, então ele cria rapidamente o monopólio. Muito importante, gente, ele revogou o Tratado de Methuen. Ele falou, Portugal vai falir com esse panos e vinhos. Vocês não têm como pagar a quantidade Vocês mandam pouco pano. Aliás, vocês mandam pouco vinho e recebem toneladas de pano. Vocês vão quebrar. Então, qual que era a intenção dele? Neutralizar esse poder inglês sobre a economia portuguesa. Vai dar certo, mas não por muito tempo. Vocês já vão ver por quê. O que mais que ele fez? Ele instituiu a derrama, né? Derrama para cobrar aquelas 100 arrobas anuais de ouro. Falou, ó, os caras que se virem para pagar, eles que lute. Se eles não pagarem, a gente vai invadir, vai quebrar tudo. A gente já falou da derrama também. Foi ele que instituiu. E promoveu o início do renascimento agrícola, que esse renascimento vai se fortalecer mais depois, quando ele sai do poder. Mas ele vai ser o primeiro cara a falar, gente, vocês não podem depender de uma coisa, só de açúcar. Quebrou o açúcar, quebrou o Brasil. Só ouro. Acabou o ouro, quebrou o Brasil. Então ele vai falar da diversidade econômica, o estímulo à plantação de algodão, de anis, de arroz, de tabaco e mais tarde o café. É nesse renascimento agrícola que vem o café para o Brasil e a gente sabe o quanto o café vai ser importante para o Brasil no século XVIII, né? Nossa, coisa feia que eu fiz aqui. Vamos dar um destaque aqui para o café. Ó, uma seta grande aqui para ele. Professor, então Portugal estava avançando muito com o Marquês de Pombal? Tava. Só que ó, ele ficou no poder de 1759 a 1777.
Ele era o primeiro-ministro de Portugal, ele que dava as ordens. Só que aí, eis que, sempre tem um eis que na história, eis que Dom José morreu e sua filha, a Dona Maria I, virou a política pombalina. Quando a gente fala virou, ela virou a mesa mesmo. Por isso que a gente fala viradeira. Ela virou tudo que ele fez. Foi lá e refez o panos e vinhos com a Inglaterra. A Inglaterra vai entrar em Portugal e acabar de vez com Portugal. Vai pegar todo o ouro que eles tinham conseguido, o pouco que eles armazenaram daqui. Enfim, ela lascou tudo que ele tinha feito. Ela virou a mesa. Ela virou a política pombalina porque ela achava a política dele ruim. Assim que ela assume o trono, ela expulsa o Marquês de Pombal e faz a famosa viradeira. Dona Maria I, a viradeira. Ela virou tudo que ele tinha feito. E aí foi só choradeira. Vamos lá. Eu sei que tá bastante, mas é importante para vocês. É bastante, mas é importante. Bom, professor, e esse iluminismo não chegou à América? Chegou, e a gente vai chegar então no nosso último módulo do bimestre, ó. Essas ideias se espalharam entre os filhos de colonizadores na América. Muitos filhos de colonos iam para a Europa e voltavam falando de iluminismo. E nos Estados Unidos, em 1776, vai ser fundado, né? Na verdade, não era Estados Unidos na época, eram as 13 colônias, ó. Então, as 13 colônias vão formar os Estados Unidos da América. Em 1789, menos de 15 anos depois dessa independência dos Estados Unidos, começou a maior revolução da história, a Revolução Francesa, uma das maiores. Com base nesses ideais, mudou a organização política na França. Então veja que o iluminismo, ele inspirou revoluções, ele inspirou independências, ele inspirou mudanças, não só na Europa, mas também na América. Módulo 20, Independência dos Estados Unidos. Essa imagem aqui é o Lord Cornwallis se rendendo, tá? Se rendendo para as tropas de George Washington, que está aqui, e o Lord Cornwallis se rendendo. A bandeira branca inglesa, vejam só nessa imagem, a bandeira branca inglesa, né? E os Estados Unidos ganhando, vencendo. Veja que a fumaça está saindo desse lado do quadro, quer dizer, deu ruim para eles, deu ruim para os ingleses, deu bom para nós. Olha aqui como aqui a fumaça, né, tá vindo do lado deles, tipo, ó, vocês se lascaram. Novamente, o uso da iluminação. Veja como o campo dos Estados Unidos está mais iluminado, o céu está aberto. Olha aqui, nós vencemos. Muito legal, né, analisar essas obras. Pessoal, o Lord Cornwallis, após perder a batalha de Yorktown para tropas francesas e norte-americanas, vai se retirar. A Inglaterra vai sair dos Estados Unidos, mas a gente vai ver como começou isso, tá? Essa imagem é depois que a independência e depois que a Guerra Civil acabou. Mas como que começou isso? Teve Guerra Civil até. Vamos ver como é que começou e vamos falar um pouquinho disso. Bom, o que a gente tem que entender? Primeira coisa, muito importante. Guerra dos 7 anos. Vai ter uma guerra entre Estados Unidos e França. Ah, desculpa, mentira. Entre Inglaterra e França. Ó, vou botar aqui, Inglaterra versus França. Quem ganhou essa guerra, professor? A Inglaterra. A Inglaterra ganhou a Guerra dos 7 anos. A França foi derrotada, tá? A imagem aqui para vocês entenderem. Ó, só que, mesmo a Inglaterra ganhando, é a famosa frase lá, ninguém ganha, ninguém perde. No final todo mundo perde. A Inglaterra saiu sem dinheiro, ela saiu endividada, saiu quebrada. Deu ruim para a economia dela, ó, fazer uma carinha meio bolada aqui. Então veja, onde eu vou arrumar dinheiro agora? Pensou a Inglaterra. Eu vou aumentar os impostos da colônia. Colônia era as 13 colônias, onde hoje é os Estados Unidos. Claro que era bem menor. E aí, sob pena de punição a quem não pagasse os tributos. Então vai aumentar os impostos. Já já a gente vai ver quais são os impostos. Quando acabou essa guerra? 1763. Veja, em setembro de 1774 vai acontecer um congresso da Filadélfia, onde os colonos vão se revoltar. E em 1775 começa a guerra, o início da Guerra Civil por independência. Vamos ver esse processo, vamos junto ver esse processo. Então começa na Guerra dos 7 anos, no momento em que a França é derrotada, a Inglaterra está ganhando, mas ela está precisando de dinheiro. E aí ela vai atrás dos colonos. A Inglaterra vai buscar isso nas 13 colônias.
Vale lembrar que a gente já viu as colônias do norte, do sul, tudo isso já foi visto. Exploração sobre toda a colônia. Quais foram os impostos criados? Veja, um ano depois da Guerra dos 7 Anos acabar, começam os primeiros impostos de cobrança. Lei do açúcar. A metrópole passou a monopolizar o comércio do açúcar e todos seus derivados. A reação dos colonos. É uma carinha, eu já peguei isso pronto, tá? Não fui eu que criei. Então é uma carinha meio bolada, assim, meio, ih, o que tá acontecendo? Isso não tá bom não pra nós, hein? Veja só, 1765 vai vir a famosa Lei do Selo. Então, a Lei do Açúcar, Lei do Selo. Deixa eu botar de outra cor aqui. Deixa eu colocar ela de azul. Opa, nossa, ficou bem feio. Eu apaguei quase a Lei do Selo, né? Deixa assim mesmo como tá. Amarelinho tudo, ó. A Lei do Selo deixou eles mais nervosos, já ficando irritados. A carinha aqui, quem fez a arte, não fez muito bem. Mas, ó, sobretaxou os produtos impressos. Baralhos, jornal, revista, tudo tinha que ter um carimbo. Seria como se a Inglaterra fosse um grande carimbador, um grande cartório. Tudo que fosse impresso na colônia, nas 13 colônias, tinha que ter esse carimbo inglês. 1767, Atos de Townshend, complementou a lei do selo e sobretaxou vários produtos que os colonos fabricavam, imposto em cima de imposto. Tudo que era fabricado nas 13 colônias tinha altos impostos. Os colonos já estavam pé da vida. E para piorar, em 1773, ficou ruim é a data de ver, não, nem tem ali, tem aqui, está ruim. Em 1773 é feita a lei do chá. O que essa lei dizia? Que todo o chá comercializado pelos colonos agora estava monopolizado pelos ingleses e aumentava os impostos no chá. Com isso, com medo de outros produtos serem taxados, produtos que davam lucro, quanto mais lucro desse, mais vinha imposto, acontece a famosa festa do chá em Boston, Boston Tea Party. Vejam que nosso bonequinho está vermelhinho de raiva, ele explodiu, não aguentou a pressão e vem uma revolta. O que eles fizeram? Jogaram o chá no mar. O que acontece? Chegavam os navios ingleses e falava: vocês têm que vender o chá pra gente. Só pra gente, a gente tem o monopólio do chá. Eles entregavam o chá. Então, por exemplo, suponhamos que a Holanda, vou dar um exemplo, viesse nos Estados Unidos, aqui está os Estados Unidos, e a Holanda quisesse comprar chá por $100 dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não podia vender. Os Estados Unidos tinha que vender por $50 cada caixa de chá para a Inglaterra. Os ingleses estão aqui embaixo no barquinho. E os ingleses revendiam esse chá por 100. Lucravam sem produzir. O que acontecia? Chegavam os navios, eles eram abastecidos com chá e normalmente dormiam no porto para ir embora depois, no outro dia. Só que numa madrugada, os colonos vestidos de indígenas, para ninguém saber quem foi, aqui como vocês estão vendo na imagem aí, ó, eles pegam e jogam todo o chá no mar. Estragaram o chá. E aí a Inglaterra vai ficar pé da vida, porque ela pagava adiantado. Eles chegavam no porto, pagavam o chá e deixavam no barco. Ou seja, já estava pago. E aí vão vir as leis intoleráveis. O que foram essas leis? Fecharam o porto de Boston, onde aconteceu o protesto, impediu que qualquer manifestação contrária à metrópole ocorresse nos Estados Unidos, e os colonos, essa é a pior parte da lei, estavam obrigados a alojar soldados britânicos em suas casas. Essa lei chamava-se Lei do Aquartelamento, ou Lei da Hospedagem. Você é obrigado a hospedar soldados ingleses. Rapaz, aí ficou louco o negócio. Nesse contexto, a colônia de Massachusetts foi toda ocupada por tropas britânicas. Quem não entendeu o que está escrito aqui é hospedagem, beleza? Então, se chegava um soldado inglês e batesse na sua porta, você estava nas 13 colônias, você era obrigado a dar espaço para ele. E aí ficou. Os laços se romperam entre a colônia e a metrópole. Em 1774, um grupo de colonos se reuniu no primeiro congresso da Filadélfia e foram lá trocar ideia com o rei Jorge III. Falar, ô, não dá para pagar essa multa aí, vocês cobraram um monte de multa porque a gente jogou o chá no mar. E outra, botar soldados dentro da nossa casa, isso não tá certo. Então daí aconteceu o quê? O rei ignorou as exigências, falou, não tô nem aí para vocês, vocês que lutem.
Em maio de 1775, se reuniu o Segundo Congresso Continental da Filadélfia, e nesse congresso eles combinaram que iam romper com a Inglaterra e fazer um exército continental americano. Esse exército ia estar tudo escondido, as armas iam treinar de noite, tudo escondido, e quem ia chefiar esse exército era George Washington, para lutar contra os ingleses. No final de 1775, eles acharam um paiol de armas. Para quem não sabe, um paiol de armas é um local onde você esconde armas, ele era escondido. E um soldado achou e mandaram um anúncio para a Inglaterra de que os colonos iam se rebelar. E aí começou a Guerra Civil. Em julho de 76, foi esse congresso que estava se reunindo agora, aprovou a Declaração de Independência das 13 colônias. Então, esse congresso se reúne para fazer a declaração de independência e esse estado, essas colônias se denominavam agora Estados Unidos da América, porque eles não queriam mais saber da metrópole Inglaterra. E veja que legal, lembra que a França perdeu a Guerra dos 7 Anos? Então o governo inglês vai mandar um monte de homens para os Estados Unidos. Só que a França também vai mandar para ajudar os Estados Unidos. Por isso que a França, no final da Guerra Civil, e depois, vai dar de presente para os Estados Unidos a famosa Estátua da Liberdade. Estátua da Liberdade por quê? Porque os Estados Unidos conquistou sua liberdade. Por que a França deu de presente? Porque ela ajudou a conquistar essa liberdade. Foi ela quem ajudou, porque ela tinha perdido a Guerra dos 7 Anos. Ela falou, é assim, Inglaterra? Vocês ganharam uma guerra nossa, mas agora nós vamos ajudar a colônia a quebrar vocês. Legal, hein? Os ingleses foram definitivamente derrotados só em 1781, na famosa Batalha de Yorktown, que é aquele quadro que a gente viu ali no início. E houve a separação de fato entre colônia e metrópole, tá? A bandeira escolhida... Ixi, bom, estraguei ali o outro slide, eu passei e não dá para voltar. Mas só para vocês entenderem, gente. A bandeira escolhida é uma bandeira com 13 riscos. Peguem a bandeira dos Estados Unidos hoje. Ela tem 13 riscos. 13 riscos. 13 listras. Essas 13 listras representam as 13 colônias. E aqui ela tem um monte de estrelinha. Essas estrelinhas representam cada estado dos Estados Unidos. Então, as 13 colônias original e as estrelinhas representando os estados. As 13 colônias, as listras e as estrelinhas dos estados. Atualmente, os Estados Unidos tem 50 estados. Professor, o que tinha no outro slide lá que eu vi que tinha mais coisa? Os Estados Unidos fez essa declaração de independência, fez a independência, mas para a população em geral, para os escravos, nada mudou. Continuou tudo como estava. Novamente, aquela independência para uma classe privilegiada. Mesmo os ideais iluministas, nada disso fez mudança, né? A classe privilegiada acabou tendo vantagens. Inclusive a escravidão continuou nos Estados Unidos por muitos anos. Isso mostra que não havia uma liberdade. Pessoal, desculpa pela aula, eu sei que está bem longa, mas eu quis contextualizar bem para vocês, para não ficar jogado o negócio. Qualquer dúvida, me procurem. A gente fecha o bimestre hoje. O que vocês vão fazer? Pegar todos esses módulos do EAD e escolher 30 atividades. Pode ser 5 de cada um. Acho que a gente fez aí uns 6, 7 módulos. 5 de cada um, resolver para entregar na volta às aulas. Saudade dos senhores. Até mais. Coraçãozinho. Tamo junto. Até a próxima. Beijos.